Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. Já temos um Papa. Pela primeira vez, um latino-americano está à frente da Igreja Católica. E nesta edição do Jornal do Marcos, você vai ver os detalhes do conclave que elegeu o argentino Jorge Mário Bergoglio ao maior cargo da Igreja Católica. E veja também, o quadro Notícias da Semana mostra o que é destaque nos últimos dias. E claro, você vai saber os detalhes sobre a morte do líder venezuelano Hugo Chávez. Hoje, a discussão aqui no programa é a seguinte: você concorda com a proibição do estacionamento de veículos na Avenida Vasco da Gama, uma das mais movimentadas de Salvador? Aqui no JM, você vai poder dar a sua opinião. E tem ainda os detalhes da palestra sobre tecnologia na comunicação, que eu tive a oportunidade de ministrar em fevereiro, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Tudo isso e muito mais você só tem aqui no Jornal do Marcos, o programa que leva até você informação com precisão e interatividade. Boa tarde! Começamos esta edição do Jornal do Marcos falando sobre a escolha do novo Papa que aconteceu na tarde da última quarta-feira. E olha só que interessante, essa é a primeira vez em 600 anos que a escolha do Papa acontece com o antecessor ainda vivo. Nós preparamos uma reportagem especial. Confira! O anúncio da escolha do novo Papa foi feito pelo cardeal diácono francês Jean-Louis Taurin, que era o mais velho do grupo formado por 115 cardeais, como manda a tradição. O novo Papa já escolheu seu nome no pontificado, que será Papa Francisco. O nome do argentino não estava na lista dos mais cotados para assumir o cargo. Nela havia inclusive um brasileiro, Dom Odilo Scherer. A fumaça branca que indicou a conclusão da eleição do novo Papa pôde ser vista às 3h08 da tarde, no horário de Brasília, quando em Roma eram 7h08 da noite. A multidão festejou ao saber que o Papa já havia sido escolhido. A primeira bênção dada pelo pontífice para Roma e o mundo aconteceu por volta das 4h30 da tarde desta quarta-feira, dia 13, e lotou a Praça São Pedro. Da varanda central da Basílica de mesmo nome, os fiéis que acompanhavam ansiosos a escolha papal puderam ver pela primeira vez o primeiro latino-americano à frente da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio agora comanda a igreja que por séculos foi considerada a mais influente do mundo e tem a missão de recuperar a boa imagem comprometida diante dos escândalos de abusos sexuais envolvendo membros da própria igreja e manter a fé. E ainda no noticiário internacional, a gente fala agora da vinda da blogueira cubana Ione Sanches ao Brasil no mês passado. Durante 6 anos, ela tentou sair do país, especialmente para vir aqui ao Brasil, onde assistiria a um documentário sobre sua trajetória de vida. Ela só conseguiu visto temporário para sair de Cuba no final de janeiro. E olha, ao chegar aqui no país, ela ainda enfrentou protestos de simpatizantes da ditadura dos irmãos Castro. Quem conta mais sobre esse assunto pra gente é o repórter Gabriel Rodrigo. Após protestos da noite de segunda-feira, dia 18, em Feira de Santana, na Bahia, a polícia militar reforçou a segurança da blogueira cubana Ione Sanches, que está na cidade. Por conta dos protestos, o passeio que ela ia fazer pelo centro de Feira de Santana não foi confirmado. Ione, que é uma das principais vozes de oposição ao regime atualmente comandado por Raul Castro, conseguiu viajar depois que o governo cubano extinguiu a exigência de permissão para a saída da população do país. A mudança entrou em vigor em 14 de janeiro. Ela recebeu seu novo passaporte no dia 30 do mesmo mês. Após viagem pelo Brasil, a blogueira irá também para a República Tcheca, Espanha, México, Estados Unidos e Holanda. A blogueira foi alvo de protestos em Feira de Santana, onde ela iria assistir um documentário que seria exibido na segunda-feira. No mesmo dia, ao desembarcar no aeroporto de Salvador, ela foi recebida por manifestantes e saiu sem falar com a imprensa. E você, nosso web espectador, acompanha agora a análise do comentarista Vitor Moretti sobre 2 incidentes graves.
ambos envolvendo menores de idade no município de Araçatuba, no interior de São Paulo. Tempos das cavernas. É esse em que estamos voltando. Nesta semana foram registrados 2 casos de agressão entre alunos em escolas estaduais na cidade de Araçatuba, interior de São Paulo. Ambos os casos com adolescentes de 14 anos de idade. Um deles chegou a levar uma cadeirada nas costas. Como pode tanta violência? Como pode nossos jovens estarem se perdendo dessa maneira? A polícia militar teve que ser acionada para conter a confusão entre praticamente crianças. Crianças essas que, se têm coragem de violentar e tentar matar outra pessoa, deveria não ir para abrigos ou para a Fundação Casa ou ainda receber apenas notificações, e sim para uma penitenciária. Crianças que já bebem, fumam, usam drogas, não são crianças, não são menores de idade e sim já deveriam ter a maioridade penal e responder pelos seus crimes. No litoral de São Paulo tivemos um exemplo. Uma jovem de 15 anos assaltou um turista e disparou um tiro em seu peito que o fez perder a vida. Mas com 15 anos não se vai para a cadeia. Mas com os tempos de hoje a lei deve ser repensada e deve ser reformulada, porque quem acha que tem o direito de matar o outro deve pagar pelos seus atos, não importa a idade que se tem. A participação de menores na criminalidade atualmente é muito grande, uma ameaça à segurança pública, e também terá que ser maior a punição para no futuro a situação não fugir do controle. Até o nosso próximo vídeo. A morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, é um dos destaques do quadro Notícias da Semana de hoje. Confira. Morreu na tarde do último dia 5 o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Com 58 anos, ele lutava contra um câncer desde 2011 e a informação oficial de seu falecimento foi feita pelo vice-presidente do país num pronunciamento da TV estatal. Chávez governou o país desde 1998 e conquistou com seus discursos a grande maioria da população venezuelana. Após um longo tratamento em Cuba contra a sua doença, Hugo Chávez retornou à Venezuela em fevereiro e desde então não havia mais aparecido em público. Aqui em Salvador, seguindo a onda de protestos que acontece em várias cidades do país, manifestantes saíram às ruas pedindo o afastamento do pastor Marco Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em Brasília. O pastor, que foi flagrado em diversos vídeos se dirigindo a fiéis com palavras de ordem racista e homofóbica, foi eleito na semana passada presidente da comissão, o que gerou insatisfação na população brasileira. Em pelo menos 5 capitais do país, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, houve protesto de pessoas contra a nomeação do pastor para ocupar o cargo. E o evento oficial de inauguração da Arena Fonte Nova, aqui em Salvador, que será uma das sedes da Copa de 2014, foi adiado mais uma vez. A cerimônia, que estava prevista para esta segunda-feira, 18 de março, foi remarcada para o dia 7 de abril, já que a presidente Dilma Rousseff está em Roma para prestigiar o Papa Francisco, que será elevado ao trono da Igreja nesta terça, dia 19. O Jornal do Marcos fala agora de um assunto que vem gerando polêmica em Salvador. Desde a primeira semana do ano, a Transalvador, que é o órgão responsável por organizar o trânsito na cidade, vem tomando medidas que, segundo ela, vão melhorar o trânsito na capital baiana. Entre essas medidas está a proibição do estacionamento de veículos em pontos estratégicos da cidade, e o local mais recente foi a Avenida Vasco da Gama, uma das mais movimentadas de Salvador. Mas a decisão não agradou moradores e comerciantes da região. Os que não têm garagem simplesmente não vão ter onde estacionar seus carros. A proibição de estacionar nos 2 sentidos da Avenida Vasco da Gama foi anunciada pela Prefeitura na semana passada. Pouco tempo depois, muita gente já estava insatisfeita com a medida. O local é famoso por abrigar muitas oficinas de carros e borracharias. Por isso, os comerciantes e consumidores desses estabelecimentos, além, é claro, dos moradores, se queixam por não ter onde estacionar seus veículos. A partir desta segunda-feira, o motorista que estacionar aqui na Avenida
Vasco da Gama terá de pagar uma multa de R$ 85 e o veículo vai ser rebocado. Além disso, ele também terá que pagar R$ 180 relativos ao guincho e mais R$ 26 por dia em que o veículo estiver apreendido no pátio da Transalvador. A Transalvador informou que a decisão de interditar o estacionamento servirá para desafogar o trânsito na região, conhecida pelos seus engarrafamentos nos horários de pico. Além disso, será inaugurada no final do mês, no canteiro central da avenida, uma pista exclusiva para ônibus. Este é Luiz Carlos. Ele conta que, ao contrário da maior parte das pessoas que moram ou trabalham às margens da avenida, aprovou a decisão do órgão de trânsito, porque acredita que problemas como o de pedestres andando no meio da pista e os constantes engarrafamentos vão acabar. Enquanto a medida ainda não começou, vai aí o alerta. A Transalvador sugere que moradores e comerciantes procurem locais alternativos para guardar seus carros. E olha, aqui no JM, a sua opinião é muito importante para nós. Se você quer dizer o que pensa sobre o assunto, acesse já a nossa página na internet. O endereço é o jornaldomarcos.blogspot.com e vote na nossa enquete. E por falar em Jornal do Marcos, há 2 semanas eu tive a oportunidade de apresentar na Livraria Cultura do Salvador Shopping uma palestra sobre os impactos da tecnologia e o seu poder na comunicação. Claro que a equipe da TV Salvador News esteve por lá e mostra agora todos os detalhes do evento para você. Passava das 7 da noite quando a apresentação começou. O objetivo era comentar a relação cada vez mais próxima entre a comunicação e as novas ferramentas tecnológicas com destaque para a internet. Marcos apresentou seu ponto de vista em relação a temas como o futuro dos jornais impressos e apresentou as vantagens e desvantagens do impacto da tecnologia na comunicação jornalística, além de abrir espaço para as perguntas do público. O repórter Gabriel Rodrigo esteve no evento e conversou com o Marcos. E nós estamos com o editor-chefe e apresentador do Jornal do Marcos, que agora há pouco realizou uma palestra aqui na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Nós estamos com ele aqui. Marcos Vinícius, qual foi a importância desse evento para você? Bom, eu acho que mais do que para mim, esse evento é importante para a sociedade, porque não é todo dia que a gente tem uma discussão sobre a forma como a tecnologia interfere não apenas na notícia, mas também em todo o meio social, o convívio social. Eu percebo que hoje em dia a internet é muito mais utilizada a questão das redes sociais para interatividade do que uma certa seriedade, você entende? As pessoas acabam muito ligadas na diversão e esquecem de certos problemas sociais, a mobilização, por exemplo, para solucionar questões sociais, questões de interesse público. Eu acho que esse evento tem como base principalmente refletir sobre a forma como a comunicação é passada, agora, claro, entrando também na questão da notícia. Após o evento, Marcos tirou foto com algumas das pessoas que estavam na plateia e para ter acesso a toda a galeria de fotos, curta a nossa página no Facebook através de www.facebook.com/TV Salvador News. Eu aproveito esse momento para agradecer a todos os que ajudaram na organização e apresentação da palestra, especialmente a todos aqueles que puderam ir, além, claro, da Livraria Cultura, que gentilmente cedeu espaço para o evento. Muito obrigado. E uma última informação, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 20 de março, o cantor Emílio Santiago. Ele tinha 66 anos e depois de sofrer um AVC no início do mês, acabou sendo internado há cerca de 2 semanas no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Segundo o hospital, o artista teve complicações no quadro clínico, o que provocou a sua morte. O corpo do cantor foi velado na Cinelândia e o enterro aconteceu nesta quinta, dia 21 de março. Esta edição do Jornal do Marcos vai ficando por aqui. Lembrando que você tem acesso às principais notícias do Brasil e do mundo no site da TV Salvador News, www.tvsalvadornewsba.blogspot.com. Uma excelente semana para você e até o nosso próximo encontro. Olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar.
Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui.